Hoje o nosso texto começa no versículo 12, embora a gente já tenha falado dele na semana passada com relação ao Filho. Mas agora nós começamos no verso 12 e vamos até o verso 14, falando sobre a obra do Espírito Santo. Então, iniciando aí, Efésios capítulo 1, verso 12 até o verso 14, diz assim a palavra do Senhor. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar ao Senhor, queridos. Ó Deus, bendito seja o teu nome, por essa palavra que o Senhor tem nos dado, por essa palavra inspirada e preservada pelo Senhor mesmo, ó Deus, para que ela pudesse chegar até nós e pudesse cumprir o propósito para o qual o Senhor a destinou. E nós nos lembramos, ó Deus, que é o Senhor mesmo quem diz que essa palavra jamais volta vazia para o Senhor. Por isso, ó Deus, temos plena convicção de que o Senhor usará essa palavra nas nossas vidas nessa noite. O Senhor há de revelar, ó Deus, aos nossos corações, às nossas mentes, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar e aquilo que o Senhor quer, ó Deus, levar a efeito na nossa vida como parte do propósito eterno do Senhor em nos salvar e em nos usar para a glória do Senhor. Fala ao coração, ó Deus, de cada um aqui nessa noite, ó Deus, conforme a sua própria necessidade. Torna essa palavra clara, ó Deus, e também ao mesmo tempo prática para cada um de nós, a fim de que ao ouvirmos dessa palavra, o nosso desejo seja nos submetermos a ela e nos colocarmos, ó Deus, diante do Senhor, fiéis e obedientes em tudo aquilo que aprendemos. Louvado seja o Senhor pelo Espírito Santo que inspirou essa palavra, que nos guiou até essa palavra, que nos convenceu, ó Deus, das verdades que estão nessa palavra, e do Espírito que agora é quem vai falar conosco e vai nos ensinar. Nós te bendizemos e nós te glorificamos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, irmãos, começamos no versículo 12, exatamente para nos lembrarmos de duas verdades muito importantes. Primeiro, o fato de que tudo que Deus fez e continua fazendo na história da salvação só tem um objetivo principal: a glória do seu nome. Tudo que Deus faz, ainda que isso beneficie a nossa vida, ainda que isso traga crescimento, conhecimento, ainda que isso nos abençoe de muitas maneiras, e é assim que Paulo começa o texto, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Todas essas coisas têm um fim principal: a glória do nome do Senhor. É para isso que Deus faz. E o versículo 12, ele é ao mesmo tempo a conclusão do assunto anterior, que tem a ver com a obra do Filho. Então o que ele fez para que nós pudéssemos ser para o louvor da sua glória. Nós os que de antemão esperamos em Cristo. A tendência natural é de pegarmos essa frase e aplicarmos a nós aqui agora. Mas vamos nos lembrar, eu disse isso a semana passada, que Paulo vem fazendo um jogo de palavras exatamente para mostrar que a obra de Deus, ela tanto tem a ver com o povo judeu quanto com os gentios. Tanto tem a ver com o povo que é descendência direta de Abraão, que foi escolhido por Deus para formar uma nação que levasse o seu nome durante toda a história, mas isso também tem a ver comigo e com você no século 21 aqui no Brasil. E ainda que você não tenha nada do sangue de Abraão, o que Cristo fez tem a ver com você. Então tudo é para a glória do Senhor, mas Paulo começa dizendo que ele tinha plena convicção de que isso tinha a ver com aqueles que esperaram de antemão, que esperaram antecipadamente a vinda do Senhor Jesus. Mas o verso seguinte, ele vai dizer que isso tem a ver também com
as outras pessoas, com os outros povos, línguas, raças, povos e nações que vão ser alcançados pelo Evangelho de Jesus. Por isso no verso 13 ele vai dizer, em quem também vós. Então ele diz, nós, ele se inclui, não é um judeu, esperávamos antecipadamente, mas também vós, né, os gentios que viviam lá em Éfeso, que viveram toda a sua história separados, ausentes dessas promessas, mas agora em Cristo eles foram incluídos, em Cristo eles foram adotados, eles foram enxertados nessa videira verdadeira, e por isso a esperança e a promessa de salvação é também para eles. Foi exatamente com esse propósito que Deus escolheu Abraão e operou seus desígnios na história de Israel, exatamente para que toda a descendência de Abraão manifestasse como um povo só a glória do Senhor no decurso da história. Deus não escolheu um povo para dizer, vou levar vocês para dar um privilégio especial para vocês, enquanto eu não vou fazer absolutamente nada mais. Se os irmãos recordarem bem, no próprio chamado de Abraão, Deus vai dizer, sê tu uma bênção, né? Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Tá certo que os descendentes de Abraão entenderam isso muito mal, não é verdade? E eles acharam que eles tinham a exclusividade. E eles não deram a devida atenção ao ser uma bênção para as outras nações, para os outros povos. Além disso, irmãos, nós temos o testemunho de todo o Antigo Testamento, mostrando que mesmo essa descendência de Abraão, que viveu antes da vinda de Cristo, eles viveram nessa expectativa da vinda de Jesus. E por isso Paulo se refere a eles como aqueles que de antemão esperaram em Cristo. Eu gosto muito de uma frase de A.F. Scott, de um comentarista bíblico. Ele escreveu isso em 1930. Ele diz assim, séculos antes que Cristo tivesse aparecido, eles sabiam que ele estava vindo e contavam com a sua vinda. Sua religião, em último recurso, dependia da esperança em Cristo. Ou seja, se você tirar Cristo da história da redenção, mesmo aqueles que viveram no Antigo Testamento perdem a razão. A própria religião deles perde a razão. Eles viveram na expectativa da vinda do Messias. Agora, falando aos gentios de Éfeso, Paulo então vai usar o mesmo argumento. Ele não está dizendo que Deus tem uma obra de salvação para aqueles que de antemão esperaram em Cristo, e Deus tem uma outra obra para aqueles que viveram alheios a essa esperança. Ele vai usar o mesmo argumento, isto é, eles também têm a sua esperança ligada ao Cristo, ao Messias prometido, cuja obra agora, ela já está consumada, no sentido de que ele já veio, que ele já morreu, ele já pagou o preço do nosso pecado, mas ela ainda não está totalmente consumada, porque ainda estamos aguardando a sua volta, quando todas as coisas serão consumadas nele. Então a volta de Jesus faz parte dessa promessa, faz parte dessa esperança que tanto gentios quanto judeus aguardam. Aí alguns vão dizer, mas Israel não está aguardando nada. Vá em Israel para você ver se eles não estão aguardando a vinda de um Messias. Eles ainda não entenderam que Jesus já veio, mas eles continuam aguardando. Outro dia eu vi um pequeno vídeo que foi filmado lá perto do Muro das Lamentações, em que, quando alguns daqueles judeus ortodoxos saíam das suas orações ali, a pessoa dizia para ele, olha, eu posso mostrar uma coisa para você no livro de Isaías, e quero que você me diga do que se trata isso aqui. E a maior parte das pessoas que foram entrevistadas dizia, nunca ouvi a leitura desse texto. Por quê? Porque na maior parte das sinagogas não se lê Isaías 53. Porque é muito difícil de ler Isaías 53 sem aplicá-lo à obra de Cristo. Então, tudo está ligado à obra de Cristo. Mas tudo bem, nosso assunto hoje é o Espírito Santo. O que o Espírito Santo tem a ver com isso? Nós vamos descobrir isso
facilmente seguindo a sequência do texto. Então, ele vai dizer que foi em Cristo, né? Em quem, aqui se refere a Cristo. Essa é uma expressão que aponta novamente para o autor e consumador da nossa salvação. Mas nós vamos aprender agora com esses últimos 3 versos desse parágrafo que toda a obra de Cristo, ela agora é aplicada na vida e no coração das pessoas. As pessoas têm os seus olhos abertos, desvendados. As pessoas têm a capacidade de crer, de entender a verdade, colocar a sua confiança em Cristo por causa da obra de Jesus. E aí eu quero fazer isso em 3 passos com os irmãos. Primeiro, é em quem nós temos essa bênção. E nós vamos encontrar isso na segunda parte do verso B e na primeira parte do verso 13. Né? Primeira parte do verso 12. A segunda parte, perdão, do verso 12, diz: nós, os que de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Pois bem, a resposta a essa pergunta ela é bem simples, porque a resposta é: em quem nós temos essa bênção? Em Jesus. A própria obra do Espírito Santo, ela está totalmente ligada à obra do Redentor Jesus. Porque, na verdade, somente em Jesus, tanto judeus quanto gentios podem alcançar a salvação. De que maneira que eu vou ter acesso à salvação se eu não tenho nenhuma descendência judaica? É por meio da minha fé, da minha confiança e da compreensão da verdade de que só em Jesus há salvação. Por isso esses dois trechos desses 2 versos são importantes. Nós, os que de antemão esperávamos em Cristo, e a segunda parte, no segundo verso, a primeira parte, né, no verso 13, em quem também vós. Paulo está incluindo tanto nós, judeus, quanto vós, os gentios, na mesma bênção, na mesma esperança. Essa é a razão porque a multidão dos salvos, irmãos, quando ela é descrita lá em Apocalipse, ela não é descrita em termos de judeus e gentios. Ela é descrita em termos de pessoas que vieram de todas as raças, de todos os povos, de todas as nações do mundo. Se você quiser acompanhar, Apocalipse capítulo 7, verso 9, Apocalipse 7, verso 9 diz: depois dessas coisas, vi e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. O Cordeiro aqui é Jesus, não é? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. A descrição de uma grande multidão de pessoas, oriundas de todos os povos, de todas as raças, de todas as linhagens, de todas as linhas de descendência, elas vão se encontrar perante o trono e perante o trono de Deus e perante o Cordeiro de Deus naquele último dia. Mas é também, irmãos, por meio de Jesus que nós recebemos aquilo que nos dá acesso a essa bênção. Porque Paulo, por exemplo, ele diz, olha, o homem natural considera as coisas espirituais como loucura. Por que uns entendem e outros não? Por que toda uma nação não se converte de uma vez só? Por outro lado, vamos pensar, por que é que toda a cidade de Nínive se converteu de uma vez só? Porque Deus fez alguma coisa especial. E a razão é simples. Se você pensar na sequência lógica e teológica do texto, o texto está dizendo que o Pai planejou e enviou o Filho executou e enviou o Espírito Santo. E não foi essa a promessa de Jesus? Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Paulo vai mencionar aí, no texto, que nós recebemos o Espírito Santo da promessa, o Santo Espírito da promessa. A promessa aqui é tanto a promessa que os profetas do Antigo Testamento mencionaram, tanto Moisés quanto Joel, por exemplo, né, falaram claramente dessa esperança que nós teríamos na vinda do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, irmãos, do Espírito Santo para sermos guiados e compreendermos a verdade que liberta.
João capítulo 15, verso 26. Só para lembrar das palavras de Jesus. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Jesus disse para os seus discípulos: olha, não fiquem tristes quando eu for para o Pai. Quando eu retornar para o Pai, haverá alguém que continuará testificando a meu respeito para vocês. E essa pessoa é o Consolador, o Espírito Santo. João capítulo 14, verso 26. Jesus vai dizer: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Vejam, irmãos, a obra do Espírito Santo é essencial para aprendermos a verdade, compreendermos quem é Jesus, compreendermos a obra que Ele fez por nós, para nos convencer que nós precisamos dessa obra. Porque eu só me convenço que eu sou de fato um pecador quando o Espírito Santo de Deus entra na minha vida, me quebranta, rasga o meu coração e me faz compreender que eu não posso viver sozinho nesse mundo e eu não caminharei para a eternidade sem o Senhor. Por isso, irmãos, esses 12 versículos do capítulo 1, do verso 3, até o verso 14, elas tanto vão mencionar o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo haverá uma grande referência que tudo isso é em Cristo. O Pai planejou, mas foi Cristo que executou. O Filho executou, mas foi o Filho também que enviou o Espírito Santo. Isso não significa uma menor importância, por exemplo, em relação ao Espírito Santo, ou em relação ao Filho, do Espírito Santo com relação ao Filho, e nem tampouco do Filho com relação ao Pai. Não é que o fato de Jesus ser o centralizador, tudo ser em Cristo, para Cristo, por meio de Cristo, no amado, em quem? Não significa que Jesus é maior, ou que ele tinha uma primazia em todas essas coisas. Mas o fato é, irmãos, que isso mostra que há uma interdependência das três pessoas da Trindade para que essa obra se realize. E há uma dupla condição para isso, e o texto vai nos mostrar. A primeira condição é ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Ninguém vai ter o Espírito Santo separado disso. Ninguém vai ter o Espírito Santo desvinculado da palavra de Deus. A própria Bíblia nos testifica que o Espírito, ele é a espada do Espírito. Que a palavra é a espada do Espírito. É com essa ferramenta que o Espírito Santo trabalha com o nosso coração. Por isso, na segunda parte do verso 13, nós temos lá Paulo dizendo: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Sabe, irmãos, muitos críticos da doutrina da eleição nos acusam de pregarmos uma doutrina que anula a necessidade da pregação do evangelho. Mas eu quero dizer para os irmãos, com muita tranquilidade, esse versículo desmancha por completo esse argumento. Porque realmente o Pai nos elegeu, o Pai nos predestinou, o Filho veio, pagou o preço pelos nossos pecados, tanto passados quanto futuros. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que eu ainda preciso de ter acesso a essas coisas por meio da santa palavra de Deus e da espada do Espírito. A salvação de qualquer pessoa, irmãos, passará pelo conhecimento da verdade. E esse está diretamente ligado palavra de Deus e está diretamente ligado à obra do Espírito Santo. Você pode pegar a Bíblia na linguagem mais popular que você encontrar e colocar na mão de uma pessoa. Se o Espírito Santo não agir na vida dele, aquilo é um texto bonito, é uma bela poesia, é um conjunto de histórias, é um livro maravilhoso, é um monte de coisas, mas não fará sentido espiritual para aquela pessoa. E eu tenho certeza que quando estou falando assim, muitos dos irmãos estão se lembrando exatamente da maneira como Deus, ou de uma vez só, ou gradativamente foi agindo pelo Espírito Santo na sua vida e no seu coração e foi abrindo seus olhos. Independente de você ter nascido já como filho de uma família cristã, ter sido educado na igreja, ou se você teve uma conversão radical, transformadora, momentânea e imediata na sua vida. Um dia, conversando com o reverendo Augusto Nicodemos, ele me disse: Jonas, eu não tenho dúvidas de que estou onde estou, porque apesar de crente em Jesus,
eu tomei a decisão pessoal, como qualquer pecador, de ir para longe de Deus. Por mais que os meus pais incentivassem, por mais que a minha mãe me incentivasse, ele diz, eu vim de um lar onde se fazia culto doméstico todos os dias. Mas eu tomei a decisão de ir para o mundo, de virar as costas para Deus. E ele diz, eu não tenho nenhuma explicação para dar, a não ser a obra do Espírito Santo de Deus. Quando, numa noite, eu tomei a decisão de que eu tiraria a minha vida. Eu tiraria a minha vida. E ele volta para a casa do pai com a intenção de tirar a sua vida. E aquela volta não foi para a casa do seu pai terreno, mas foi para a volta para a casa do pai celestial. Quando ele entra no quarto e a sua mãe está orando por ele. E naquele dia então eles têm uma conversa diferente. E tudo aquilo que ele aprendeu no passado ganha novo sentido, ganha nova importância. O Evangelho, irmãos, ele continua fundamental. Ele é a expressão máxima desse conhecimento que nós temos por meio da obra do Espírito Santo. Aquela aplicação que só o Espírito Santo pode fazer do Evangelho na nossa vida. E que revela para nós o poder de Deus para salvar o pecador. Por meio do Evangelho nós somos convencidos pelo Espírito Santo a confiar exclusivamente em Cristo para a nossa salvação. E esse é o argumento que Paulo usa lá em em Romanos, não é, citando o Antigo Testamento, juntando várias passagens do Antigo Testamento em Romanos capítulo 10. A partir do verso 8, ele vai dizer, porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre o judeu e o grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como porém invocarão aquele em quem nunca creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ouvir a verdade, irmãos, é fundamental para que seja revelado o conhecimento pleno de Deus e os seus planos de salvação para todo pecador. Mas você não compreenderia isso se o Espírito Santo de Deus não aplicasse no seu coração e na sua vida essas verdades. Você não creria, porque a fé, a Bíblia diz, também é dom de Deus, é obra do Espírito Santo de Deus na sua própria vida. A palavra da verdade, irmãos, ela é a mais poderosa arma usada pelo Espírito Santo. E ela é fundamental na armadura de Deus. E nós precisamos dela todos os dias. Ouvir a verdade é o mesmo que ouvir o Evangelho. Por isso, Paulo associa o conhecimento da palavra da verdade com o Evangelho. Ele vai dizer, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o Evangelho. Ele diz, nós não estamos falando de uma coisa diferente, nós estamos falando do conteúdo das boas novas da salvação. E é por meio desse Evangelho que o Espírito Santo nos convence que somos pecadores. É por meio desse Evangelho que o Espírito Santo nos lembra que por causa dos meus pecados, Jesus veio a esse mundo e morreu inocentemente lá na cruz do Calvário. E é por isso que Paulo, um homem que sabia disso por experiência própria, um homem que foi tratado por Deus, que foi convencido por Deus, porque nenhum homem jamais se aproximaria de Paulo para convencê-lo dessas verdades, e provavelmente nem teria argumentos para isso. Paulo então vai dizer, pois não envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Mas há uma segunda condição, e eu até já falei dela um pouquinho aqui. A primeira condição é ouvir a palavra da verdade. O Espírito Santo usa essa palavra na nossa vida. O Espírito Santo usa essa palavra para nos convencer, para nos quebrar, para nos transformar, para nos fazer nascer de novo. Mas, amados,
A segunda condição, Paulo coloca aí, é depois de ter descrido nele. É preciso crer nele. O verso 13 não deixa dúvidas. Crer está associado ao ouvir da palavra. Por isso Paulo diz aos romanos: como crerão se não ouvirem? Como vão crer se não ouvirem? Não basta o conhecimento intelectual da verdade, irmãos. As pessoas podem estudar a Bíblia, e intelectualmente podem até compreender todas essas coisas. Mas crer é algo maior, mais profundo, é algo mais pessoal, é algo que envolve uma entrega completa e total diante de Deus. Por isso a palavra de Paulo é depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, é que vocês foram selados com o Espírito Santo de Deus. A fé em Jesus, ela é indispensável, irmãos, para recebermos a salvação, porque ela é de graça. A Bíblia diz isso, ela é de graça. No capítulo seguinte, Paulo vai enfatizar isso de uma maneira muito especial. Mas ela é mediante a fé. Somos justificados mediante a fé. Recebemos a salvação de graça mediante a fé. Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. Jesus vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por que Jesus não para aqui? Por que ele não termina aqui? Ele diz: basta pregar. Eu me lembro de um pastor querido, amigo meu, ele dizia assim: se fosse só isso, a gente poderia, por exemplo, alugar um avião e encher de folhetos e de porções do evangelho de Cristo e inundar essa cidade com o conteúdo da palavra. Mas isso por si só não é suficiente. Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer será batizado. A fé, ela é essencial. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer já está condenado, ainda que ele possa ter algum conhecimento intelectual do evangelho. Isso nos leva à última parte da nossa jornada aqui pela obra do Espírito Santo. É que Deus faz isso como que debaixo da autoridade de Jesus. É por meio de Jesus que nós temos acesso a essa bênção. Sem Jesus, o Espírito Santo não trabalharia na nossa vida. Foi Ele quem enviou o Espírito Santo. A promessa é dele. O Espírito Santo trabalha na nossa vida, porque Jesus assim o fez. Depois, nós descobrimos que o Espírito Santo usa o conhecimento da verdade, o Evangelho, para que nós possamos entender todo o plano e toda a obra salvífica de Deus. Mas por fim, nós vamos descobrir que há uma garantia. Porque muita gente tem grandes problemas com a doutrina da eleição exatamente por causa dessa dúvida. Mas como é que eu vou saber que eu realmente sou um eleito de Deus? Como é que eu vou ter certeza de que eu estou salvo? De que eu não sou um perdido? De que eu não sou alguém que foi rejeitado por Deus? Paulo vai dizer: a garantia é porque nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, e Ele é o penhor da nossa herança. Na antiguidade, irmãos, o selo, ele era usado de uma maneira bem diferente de hoje em dia, né? Hoje o selo para nós tem muito mais a ver com o conceito de alguma coisa que foi postada oficialmente, né? Mas mesmo na nossa sociedade a gente tem o conceito de selo como conceito de garantia, né? Há muitas coisas que você mesmo no supermercado diz: olha, se o selo tiver rompido, você vai na farmácia, compra um remédio, está lá uma advertência: se o selo tiver sido rompido, não compre, não use, não tome. Na antiguidade, irmãos, um selo era usado para garantir a autenticidade, para marcar uma propriedade, para proteger contra a violação e contra o dano. E certamente o que Paulo queria ressaltar aqui era que nenhum crente, seja ele judeu ou gentil, precisava temer, pois a garantia da salvação e da herança que Deus havia prometido a cada um deles era a própria presença do Espírito Santo de Deus na vida deles. E talvez a pergunta ainda continue: tudo bem, mas como é que eu sei que o Espírito Santo está habitando a minha vida? Como é que eu tenho certeza disso? Como é que eu tenho certeza de que realmente eu sou um salvo? Qual a segurança que nós temos disso? Paulo vai explicar isso de uma maneira mais simples, lá em Romanos capítulo 8, versos 16 e 17.
quando ele diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Isso é um mistério, irmãos. Isso é um mistério. Não é porque alguém me garantiu isso, mas porque o Espírito Santo de Deus, todos os dias, ele diz para mim: você é um filho de Deus. Isso tanto serve como garantia, como segurança de que eu sou um salvo, de que eu sou um eleito do Senhor, como isso também serve como uma lembrança de que, como filho de Deus, eu não posso viver mais como vivia antes. Todos os dias o Espírito Santo de Deus testifica com o meu coração, dizendo: você é um filho de Deus. Então viva como um filho de Deus, haja como um filho de Deus, faça as escolhas que um filho de Deus deveria fazer. Tenha uma vida que honre a Deus em todas as coisas. Seja santo e irrepreensível. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. E Paulo continua lá em Romanos capítulo 8, 16 e 17, ele diz: ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E é isso, irmãos, só essa verdade que levou e leva ainda muita gente a dar a sua vida, a perder a sua vida por causa de Cristo. Gente como Paulo, que dizia: não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que o Senhor me deu. Posso morrer, posso ser decapitado, posso ser enforcado, posso ser partido ao meio, posso ser jogado numa cova dos leões, mas eu tenho plena convicção. Quem os irmãos acham que deu a Daniel a segurança de que ele poderia manter-se fiel ao Senhor, e que o Senhor o guardaria? Muitas pessoas ficam ansiosas quanto à garantia de que são salvas, de que fazem parte do grupo dos eleitos por Deus. Mas essa ansiedade não se justifica, porque o próprio Espírito Santo de Deus testifica com o nosso coração acerca dessa certeza. A doutrina da soberania de Deus, irmãos, nos conduz a essa segurança. Eu estou salvo. Deus fez uma obra completa. Ele não fez pela metade, Ele não deixou nada para eu completar. Ele fez tudo o que precisava fazer. E o Espírito Santo é a garantia, é o penhor. E penhor, irmãos, os irmãos sabem, penhor é aquele depósito que nós fazemos para garantir uma dívida. De certa maneira, Deus está dizendo: eu empenhei a minha palavra com vocês. E a garantia que eu estou dando é o Espírito Santo que habita em você. Ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E prestem bem atenção, irmãos. Deus é bem diferente de muita gente que vai à Caixa Econômica e penhora as suas joias e depois não volta para buscar. Deus está dizendo que Ele voltará, pelo simples fato que Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele fará. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Fomos não apenas selados, isso já era mais do que suficiente. Há um selo, há uma garantia, há um sinal de propriedade, há um sinal de inviolabilidade na nossa vida. Mas Deus também colocou em nós um penhor, uma garantia de que Ele voltaria para nos resgatar. Nossa salvação está de tal forma garantida, irmãos, que o próprio Deus colocou o seu Espírito como selo e penhor. Ele poderia ter colocado outras coisas, mas Ele colocou o seu Espírito. Em outras palavras, Deus habita em nós, pelo seu Espírito, como garantia de que nós somos propriedade dEle. Ninguém mais, a não ser os eleitos de Deus, podem ter essa segurança de que são templos do Espírito Santo, são habitação de Deus, e que essa habitação é a garantia da sua salvação. Eu quero terminar então fazendo algumas aplicações para nós. A primeira é um lembrete. Lembre-se de que Jesus é o único caminho para a nossa salvação. Por meio dele nós fomos guiados a toda a verdade, convencidos do pecado, convencidos da justiça que Ele conquistou para nós lá na cruz, e convencidos do juízo de Deus que não faltará sobre o pecado. Mas por Ele também nós fomos resgatados. Por Ele também nós fomos resgatados dos nossos pecados. E também por Ele nós recebemos o Espírito Santo, que nos santifica, que nos convence do pecado,
Quando eu tenho que tratar com um crente sobre pecado e ele fica relutante, dizendo não é pecado, não é pecado, e eu mostro na Bíblia e diz, mas a Bíblia está dizendo que é pecado, e ele diz não é pecado, não é pecado, eu fico um bocado desconfiado, irmãos. Como pode o Espírito Santo, se o Espírito Santo habita nele, ele olhar para as Escrituras dizendo que aquilo é pecado, e ele diz não é pecado? É nesse sentido, irmãos, que nunca, jamais alguém vai me convencer de que o homossexualismo é uma coisa natural. Porque é a Bíblia que diz isso. E é o Espírito Santo que me convence disso. Eu posso viver numa sociedade onde o adultério é natural. Mas o Espírito Santo me convencerá de que isso não é natural. E eu tenho que obedecer por causa do Espírito. Segundo lugar, por causa do Espírito Santo em nós, a nossa ambição será sempre por uma vida santa. Por isso a minha palavra para você é, se você é um eleito de Deus, é habitado pelo Espírito Santo de Deus, a sua ambição deverá ser sempre a de viver uma vida o mais santo possível diante de Deus. Não há outro caminho. Pelo mesmo Espírito nós somos conduzidos à fé em Jesus. Por que a Bíblia é tão importante para mim, irmãos? Porque o mesmo Espírito que me deu a fé em Jesus é o Espírito que leva os meus olhos a essa palavra e me convence das verdades e me dá prudência para viver essa verdade de forma prática todos os dias da minha vida. E por fim, última coisa, ninguém precisa temer pela certeza da sua salvação, porque os salvos sempre saberão que são salvos, porque o Espírito Santo testifica com o coração dele. É o Espírito Santo que diz, você é um salvo. É o Espírito Santo que fala comigo e diz, Jonas, fique tranquilo, você é um salvo. Eu me lembro que essa era uma dúvida que pairava sobre o meu coração na minha juventude. E no final da minha adolescência, início da minha juventude, eu fui num congresso de mocidade lá na minha cidade. E o pastor pregou muito sobre isso. E no final eu procurei aquele pastor e disse, pastor, eu queria que o senhor me respondesse uma coisa. Mas e se eu pecar agora e agora eu morrer? Quem é que nunca fez essa pergunta, não é verdade? Se eu acabei de pecar e não morrer. Aí ele fez uma pergunta para mim assim, qual é o momento que você não peca? Não é verdade? Qual é o momento que você não peca? O pecado está na nossa natureza ainda. Se você já tem caminhado com o Senhor há muito tempo, louve ao Senhor. Porque Jesus faz parte da sua história. Porque um dia o Espírito Santo trabalhou no seu coração e abriu seus olhos para contemplar a verdade. E você se convenceu dessa verdade pela obra do Espírito Santo. Segundo, guarde no seu coração a certeza de que nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem principados, nem potestade, nem espada, nem nudez, nem fome, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Qual é a garantia? Eu sou habitado pelo Espírito Santo, você é habitado pelo Espírito Santo de Deus.